Tudo bem com vocês? Olha o nosso momento chegando aí, gente. Estamos aqui. Muito prazer em ter vocês aqui, mais uma vez, em nos encontrarmos, perseverarmos no bem, no autoconhecimento, no conhecimento. É só isso que Deus quer de nós. Nenhum educador da terra, nenhum pai, nenhuma mãe exige dos seus filhos, das suas crianças, mais do que eles podem dar, que pulem etapas, que alcancem metas inalcançáveis. Nós podemos e precisamos apenas de boa vontade, apenas boa disposição para fazer o nosso melhor. Por isso eu saúdo cada um de vocês. Muito bom estarmos aqui. Hoje trazendo uma questão muito antiga e muito mal resolvida. Por que há tanta diferença na evolução espiritual dos seres? É fácil perceber essa discrepância enorme. Como explicar isso? A péssima explicação que domina o cristianismo é que Deus é um pai que privilegia uns perante outros. Ao contrário do que o próprio Antigo Testamento estabelece, que Deus não faz acepção de suas criaturas, não faz diferença entre suas criaturas, a teologia defende essa tese absurda que nem os piores pais da terra praticam, que é uma preferência tão grande, mas tão grande, que criou alguns seres já perfeitos e outros profundamente imperfeitos como nós. Como entender que um Deus bom, amoroso e justo possa ter criado arcanjos, serafins, querubins, anjos, já perfeitos, enquanto que nós, e talvez pior do que nós, os criminosos, empedernidos, mais comprometidos, como pode haver tanta diferença? Terá esse Deus de amor trazido por Jesus sido tão injusto, dado tanta preferência para alguns de seus filhos, que gerou alguns perfeitos e outros tenebrosos, terríveis? Claro que não, isso é incompatível. A solução da teologia é absurda e precisa ser limpada de nossas mentes. Os espíritos falaram para Kardec que todos fomos criados simples e ignorantes. Portanto, igualmente. Ora, se todos fomos criados igualmente, permanece a questão: por que tanta diferença? Jesus deu uma dica para a gente interessante ao dizer: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Isso quer dizer que Deus sempre trabalhou e sempre trabalhará. Ou seja, não importa quanto você volte para trás, em termos do relógio do tempo da criação, é impossível supor um momento em que Deus nada tivesse feito. Ou seja,
há criaturas de Deus antiquíssimas, outras antigas, outras relativamente antigas, algumas novas. E como numa grande escola que tivesse alunos de idades muito diferentes, da pré-escola, da educação infantil ao ensino superior, e alguém perguntasse como pode ter tanta diferença na educação, essa pessoa responderia: ora, fácil responder. Aqueles que estão no ensino superior são mais velhos, já passaram pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, e hoje estão no ensino superior porque são mais velhos. Não há como comparar um jovem de 22, 23 anos com uma criança de 4, 5 anos. É isso, meus amigos. A primeira parte da resposta da diferença espiritual, evolutiva que existe entre os seres, não é de preferência de Deus, não é de Deus ter criado alguns perfeitos, completamente perfeitos, e outros profundamente imperfeitos. Claro que não é isso. Parte da resposta está exatamente porque esses que hoje se apresentam a nós como símbolo da perfeição são apenas nossos irmãos mais velhos. Não é muito mais lógico entender assim? Pois, além disso, há um segundo fator que hoje se apresenta para todos nós. É que algumas almas desperdiçam oportunidades, enquanto outras não desperdiçam. E é claro, aquele aluno que não desperdiça uma oportunidade de aprender, que não passa um dia sem estudar, claro que esse aprenderá mais rápido. Claro que um doente que aproveitar o seu tempo para realizar os tratamentos prescritos pelo médico se curará mais rápido. Então, dois fatores, em suma, definem a diferença espiritual dos seres. Um é mais tempo de vida, a antiguidade daquele espírito. E o segundo é ter aproveitado melhor o seu tempo de vida, a lucidez. Antiguidade e lucidez são os dois fatores que determinam a diferença entre as criaturas de Deus. Não é digno de Deus, não é justo que assim seja, que tenhamos sido criados sempre simples e ignorantes? O que você acha? Deixa aí seu comentário, faça a sua observação. A respeito desse segundo ponto de aproveitar as oportunidades, aproveitar o tempo, aproveitar as situações para crescer e se expandir, é que vem a passagem de hoje do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 36 e 37. Lembremos que estamos estudando o auto-amor, o amor a nós mesmos. E nesse processo de autoestudo, de autoconhecimento, compreender essa dinâmica da diferença espiritual dos seres é extremamente importante. Nessa passagem de hoje, Jesus deixa claro que não perde oportunidades. O que diz ele? Mas já vos disse, e também vós me vistes, e contudo não credes.
falava aqui desse fenômeno terrível das pessoas receberem oportunidades maravilhosas, como aquela de ter convivido com Jesus, mas não aproveitado essa convivência porque preferimos nos refugiar na descrença, fugir da possibilidade. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não crestes. E continua Jesus dizendo: todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus está explicando claramente o porquê da diferença espiritual entre os seres, mostrando como nós desperdiçamos alternativas preciosas, a maior delas, a vinda de Jesus à Terra, e que ele mesmo, Jesus, de maneira nenhuma desperdiça uma oportunidade. Eis aí a diferença, não é? Suponha você, minha amiga, meu amigo, que um paciente peça para tomar os remédios de um vizinho de quarto, por ter este vizinho de quarto obtido alta e ele não. E que ao pedir isso para um médico, esse o questione de volta: você tem tomado os seus remédios? Pense num aluno que se queixe com o professor de ter recebido notas menores que um colega. E que obteve resposta também com uma questão intrigante: você tem feito suas lições? Jesus definitivamente não é Deus. Os anjos definitivamente não foram criados perfeitos. Todos tiveram a sua trajetória. E esses que hoje se apresentam aos nossos olhos como perfeitos são sim nossos irmãos mais velhos, mas são também nossos irmãos mais lúcidos. Porque nem todos que têm a idade, digamos assim, de um anjo são anjos. Porque alguns de nós, e é fácil perceber isso, desperdiçamos as oportunidades que a vida nos dá. É fácil e é triste perceber isso. Questione-se, minha amiga, meu amigo. Você se revolta com os fatos? Você se queixa da vida? Essa atitude o tem adiantado ou atrasado? Se você está com fome, rodeado de frutas, porque as nega, porque não se alimenta delas, você precisa saber que, parafraseando a máxima, não cai um fruto de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Você pegou essa imagem? Nós somos essa pessoa com muita fome, cercada de frutos. O aluno cercado de lições, o doente cercado com os medicamentos e perfeitos para aquele momento da sua vida. Como pode um aluno ficar na ignorância cercado de lições, na doença, um paciente cercado de remédios perfeitos? Analise.
Quanto à antiguidade, não podemos dizer nada, não podemos fazer nada. Quem foi criado antes, foi criado antes. Mas quanto ao aproveitamento das oportunidades, nos utilizando de uma lição do próprio Jesus, podemos dizer que nós passamos por Jesus todos os dias e não o acolhemos, e não o atendemos, e não cooperamos com ele, não o servimos. Enquanto que há outros que passam por Jesus, percebem Jesus, atendem Jesus, servem a Jesus. Qual dos dois crescerá mais rápido? Óbvio. Se alguns de vocês, como as pessoas da passagem descrita pelo mestre, perguntarem, mas quando foi, mestre, que nós passamos ou não passamos pelo Senhor, atendendo ou não atendendo, servindo ou não servindo, ajudando ou não ajudando? A resposta de Jesus àquela oportunidade e agora, para que aprendamos a aproveitar as lições e os remédios da vida, é porque eu tive fome, eu tive sede, eu estive preso, eu estive hospitalizado, eu fui refugiado. E alguns de vocês me ajudaram, me serviram, acolheram, e outros me ignoraram. Já imaginou você tomar consciência pelo próprio Jesus que você tem ignorado Jesus Cristo? O Jesus que passa todos os dias na sua frente? Que desperdício! Jesus que nada desperdiça está nos ensinando, nos estimulando a também nada desperdiçar. Ou seja, que sempre que encontrarmos um pequenino, como diz Jesus, e que nós podemos dizer, cada vez que nós encontrarmos com uma planta que precisa de um remédio, que precisa ver revolvida a sua terra, que precisa ser regada, não podemos perder uma chance de servir. Cada vez que encontrarmos um animal faminto, sedento, acidentado, doente, não podemos perder uma oportunidade de servir. E cada vez, é claro, que encontrarmos uma criatura humana com necessidade de ser acolhida na sua crise, como em todas as situações citadas por Jesus, fome, sede, doença, preso, refugiado, precisamos atender, devemos atender, porque será a Jesus que nós estaremos atendendo. E não haverá, é claro, um remédio mais eficaz, mais importante, mais exato para nós. Não haverá, é claro, uma lição mais oportuna para cada um de nós do que o amor de Jesus Cristo. Pratique então o amor a Jesus, distinguindo as oportunidades e aproveitando as oportunidades de servir, acolher, de ajudar Jesus na pessoa dos muitos pequeninos com os quais nós cruzamos todos os dias. Que assim seja para todos nós. Muito bom. Vamos agora saudar os amigos que se manifestaram hoje. Temos aqui Adelaide Dias dando seu boa noite. Enir Cajazeira vibrando pela amiga Mônica Silva.
Enir Cajazeira também dando boa noite a todos. Marco Aurélio Trindade nos remetendo ao amor. André Santos dando seu boa noite a todos. Fico muito feliz com a presença de todos aqui. Convido os amigos que tenham alegria com quem tenho alegria de aprender e de expandir a minha consciência nesse nosso momento, a compartilhar e a retornar. Porque nós, amanhã, no sábado, às 18 horas, estaremos novamente aqui com Oração Ação, com temas, como sempre, relevantes. E alcançando, como sempre, em cada um desses temas, o grau que conseguimos alcançar proveniente das melhores inspirações dos amigos espirituais que coordenam esse trabalho, esse grupo, essa sala de aula. Muito feliz pela presença de cada um. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.